Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Nesta edição vamos partir para uma edição muito especial do Jogo Económico com as escolhas do ano, mas para já, nesta primeira parte do jogo, vamos começar por falar do hat-trick, os 3 números que marcaram a semana. Vamos falar da verba recorde que os clubes pagaram aos agentes de futebol, no último ano em que o podem fazer de forma avultada. Vamos falar também do adversário do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e num Mundial de Clubes que vai dar muito dinheiro a ganhar a Benfica e Futebol Clube do Porto. Para já partimos para o hat-trick neste Jogo Económico. Como sempre, lançamos 3 números que marcaram a semana nesta edição do hat-trick. Tenho connosco para esta edição o Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e para lançar os números, Rodolfo Alexandre Reis. Muito obrigado aos 3 pela presença neste programa. Vamos começar por falar no primeiro número do hat-trick, Rodolfo, e é um autêntico recorde. Exatamente. Antes de mais, é cumprimentar-te a ti, ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa. Falamos de 807 milhões de euros, é o valor recorde que os clubes pagaram em 2023 aos agentes de futebol na intermediação das transferências de jogadores, segundo o relatório divulgado pela FIFA. É um aumento de 42,5% face ao ano anterior, que tinha sido um recorde também de 570 milhões de euros. Este relatório da FIFA indica ainda que 15,1% das contratações efetuadas por clubes portugueses tiveram também intermediação, sendo que nas vendas houve comissões no valor de 27,6 milhões de euros e nas saídas de jogadores de 28,1 milhões. Muito bem, são muitos milhões e, de facto, Jorge, vou começar por ti. Temos aqui claramente aquilo que parece uma espécie de fim de festa provavelmente para os clubes, mas sobretudo para os agentes de futebol. Não serão todos, naturalmente. Sabemos que a FIFA agora apertou muito mais as regras dos agentes, mais criteriosa, mais exigente daquilo que são os critérios que se exigem agora relativamente àquilo que é a atividade de agente de futebol. Parece-te uma espécie de fim de festa, este crescimento exponencial, como dizia o Rodolfo, de 42,5% face ao ano passado. Já respondo à tua pergunta, antes de mais cumprimentar o Rodolfo e o Nuno, saudar todos os que nos estão a seguir. Eu acho que não, na medida em que acho que vai haver uma lei do mais forte. Ou seja, com a nova regulamentação da FIFA, é verdade que percentualmente as comissões não vão ser tão elevadas quanto foram, por exemplo, no caso do negócio do Fábio Silva, que foi acima dos 25%. Deu muito que falar essa comissão. Ou aquela dupla comissão quando se trata de agentes que são representantes do jogador e depois a intermediação é feita por outra. E isso acontece recorrentemente no caso do futebol português. O super empresário tratar da intermediação do negócio, embora o jogador seja representado por outro empresário, outro agente Aconteceu FIFA. Com João Félix, por exemplo. João Félix, por exemplo, que aí leva uma comissão de 20%, ou seja, 10 para a intermediação do negócio, 10 para quem representa o jogador. Eu parece-me que a UEFA, nesta nova regulamentação, que já aqui discutimos amplamente no Jogo Económico, quer trazer mais transparência para o mercado dos empresários e a questão das transferências envoltas às transferências do mundo do futebol. A verdade é que este crescimento também se pode justificar em parte pelo enorme investimento do mercado saudita. É verdade. Isso é uma questão da qual não podemos fugir. Acho que se olharmos para os números consolidados já do que foram o último mercado de transferências de verão, e veremos o que é que vai acontecer no mercado de janeiro, mas relativamente ao mercado de transferências de verão, acho que é evidente. A Premier League continua em primeiro lugar como o mercado que maior volume de transferências opera, mas se olharmos para o mercado saudita, neste momento já veio claramente mandar uma enorme pedrada neste charco que é o futebol europeu. É um efeito base do ano passado, efeito base do ano passado, porque o ano passado resulta de números que ainda vinham do fim da pandemia e, portanto, os clubes também apertaram um bocadinho mais as contas na altura. Agora, com esta nova regulamentação e com até a própria certificação dos agentes FIFA,
Acho que me parece que quer a UEFA, quer a FIFA querem impor regras mais apertadas para quem opera neste mercado, embora não acredite, por um lado, a valorização dos jogadores não vai baixar, na minha opinião. Baixou, recordávamos aqui a questão da pandemia, baixou eventualmente naquele ano da pandemia, não acredito que agora vá baixar, e portanto vão continuar a existir transferências de valores exorbitantes. Há claramente cada vez mais clubes com maior capacidade financeira. Até se olharmos para o nível dos três grandes, vemos hoje Sporting, sobretudo Sporting e Benfica, a fazer compras já na ordem das dezenas de milhões de euros. E isso também diz muito do que tem sido a capacidade de Sporting e Benfica de operar esse tipo de transferências e, portanto, o que leva a que depois, conseguindo que esses jogadores tenham rendimento, fazem vendas muito superiores a esse valor da aquisição e, portanto, não acredito que o mercado irá baixar. Acho que é este duplo efeito. A Premier League continua a fazer operações de grande valor, embora, obviamente, há aqui a transferência de Jude Bellingham acima de 100 milhões, mas as maiores transferências, se olharmos, foram ou para a Arábia Saudita ou para a Premier League e, portanto, eu acho que estes dois mercados condicionaram muito aquilo que é este número, que acaba por ser recorde. Muito bem. Nuno, o que é que tens a dizer sobre este valor? Eu acho que vamos continuar. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Não vai haver uma contração. Eu acho que o número vai subir. Eu acho que o mercado vai estar mais concentrado em menos agentes. Os agentes, os eleitos, aqueles que conseguiram passar todas as barreiras impostas e identificadas e criadas pela FIFA, vão ter quase um oligopólio dos maiores negócios e, portanto, vão fazer mais negócios. Até podem ser negócios mais pequenos, mas vão fazer mais, porque são os poucos que estão habilitados. Não digo poucos, mas não serão poucos, mas são aqueles que estão habilitados a fazê-lo. E, portanto, o mercado vai estar artificialmente concentrado por uma decisão do regulador, que é a FIFA, não é? Claramente. Em relação ao intermediário em si, eu não acho mal a ideia do intermediário. Quer dizer, eu gostaria só de afastar um bocadinho aquela ideia simplista que nós temos, que é o intermediário é alguém que faz perder dinheiro porque eu estou a ter de pagar a alguém para me ajudar a fazer um negócio que eu podia fazer. Ok, está aí comprovado. Vão ver o mercado imobiliário. Uma pessoa que vende uma casa através de uma imobiliária profissional, em média tem cerca de mais entre 20% a 30% daquilo que é o valor final da casa. É claro que tem que pagar a essa pessoa pelo negócio, mas vai ter um negócio, em média, ter um negócio melhor. Porquê? Porque são pessoas que estão habilitadas a lidar com esse mercado, estes intermediários estão habilitados, estão habituados a lidar com este mercado, têm relações privilegiadas, têm relações muitas vezes até mais do que privilegiadas, quase de exclusividade, e é isso que a FIFA deve, e bem, atalhar. Controlar, verificar e, acima de tudo, ser absolutamente transparente como uma clearinghouse. Absolutamente transparente. A partir daí, desde que o negócio seja absolutamente transparente, se o clube quer fazer negócio sempre com o mesmo empresário, se ele lhe dá resultados, caramba, então é negócio, não é? Uhum. Se o negócio corre bem, por que não fazer com o mesmo? Muito bem. E vamos passar para o segundo número deste hat-trick, uma confirmação de que Águias e Dragões estarão naquela que é a prova mais falada neste momento. Sim, falamos do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, ou desta nova edição do Mundial de Clubes, que vai decorrer entre 15 de junho e 3 de julho de 2025 nos Estados Unidos, e onde Benfica e Porto vão estar a representar Portugal e onde cada um deles irá encaixar uma verba de 50 milhões de euros. Apesar de ainda não existir uma confirmação oficial dos prémios monetários envolvidos nesta competição, estima-se que o bolo total a dividir pelos 32 clubes seja de 2,5 mil milhões de euros, ou seja, a correr bem a prova às duas equipas portuguesas, Benfica e Porto, poderão encaixar aqui cerca de 100 milhões de euros numa competição que, de acordo com a FIFA, irá decorrer de 4 em 4 anos. Muito bem, não vamos ser aqui spoilers, porque estamos aqui a falar de material sensível, uma vez que é a escolha do Nuno Vinha para a segunda parte do programa, relativamente àquilo que são as escolhas do ano, mas de qualquer forma, Nuno, iria pedir-te um comentário relativamente especificamente ao facto de Benfica e Futebol Clube do Porto terem sido selecionados para disputar esta grande prova, que promete ser uma
pedrada no charco, provavelmente a FIFA a brincar aqui um bocadinho no quintal da UEFA, mas isso será a tua análise da segunda parte, Certo. para já Certo. focar de facto neste prémio de 50 milhões de euros, que não está ainda confirmado, mas que será aquilo que será atribuído a Benfica e Floco do Porto. Até podemos juntar isso àquilo que estávamos a dizer anteriormente. Os clubes que têm mais historial, os clubes que já de si fizeram mais dinheiro com a Liga dos Campeões, vão conseguir encontrar novas formas de ganhar ainda mais dinheiro e, por sua vez, isso vai-se traduzir em ou melhoria das contas, no caso de quererem abater os seus enormes passivos, ou grandes negócios que vai gerar mais rendimento para aqueles que são os intermediários, que era aquilo que falávamos no ponto anterior. Acho que este Mundial, e para não fazer confusão, atualmente está a decorrer um Mundial de clubes, agora na Arábia Saudita, que é curioso, vamos falar nisso depois, mas esta é a nova versão que vai acontecer nos Estados Unidos De cara lavada. em 2025. É uma forma de facto destes dois clubes, quer dizer, nesta versão serão convidados estes dois terem novas formas de rendimento e não sabemos se a FIFA se vai ficar por aqui ou se outras entidades vão querer, obviamente, ir buscar este filão, que é a única coisa que eles poderiam fazer, é ir buscar aquilo que é os clubes, ao negócio dos clubes. Não sei, já hoje ouvimos, hoje estamos a gravar isto uma terça-feira, ouvimos o Bernardo Silva a falar sobre a intensidade e energia nos jogos, se os jogadores continuarem a fazer tantos e tantas partidas como até agora. Enfim, ele próprio também percebeu, vem de um campeonato que privilegia o espetáculo e privilegia as boas exibições, e porque convém entregar a quem paga bilhete um bom espetáculo. Ele também já percebeu, se isto for esticado até ao máximo, pode ser que a parte mais fraca seja o próprio espectador. Não sabemos, esperemos que isto seja um grande espetáculo televisivo, mundial, e a FIFA obviamente vai lucrar com isso. E nem se percebe muito bem, Jorge, eu estava aqui a olhar para as datas, 15 de junho a 13 de julho de 2025, nem se percebe muito bem onde é que vão haver férias aqui para estes jogadores, sobretudo para aqueles que ficarem a disputar provas até mais tarde na Liga dos Campeões e noutras provas. De qualquer forma, queria te perguntar, de facto, para os clubes portugueses, que ainda por cima têm cada vez mais limitações ao nível daquilo que é a participação na Liga dos Campeões, enfim, a malha está a ficar cada vez mais apertada e falamos muitas vezes disso no jogo. Este Mundial de Clubes poderá ser aqui uma escapatória para poder maquilhar as contas ou fazê-las parecer mais positivas. Bem, em primeiro lugar, vamos ver em que condições chega o Futebol Clube do Porto, nomeadamente a esse campeonato do mundo. Estamos a falar num ano importante, eu sei que um de vocês falará amplamente sobre isso na segunda parte, mas estamos a falar de um Porto que tem tido, em comparação com o Sporting e o Benfica, maiores dificuldades financeiras, e os resultados assim o demonstram, independentemente de todas as justificações que possam vir a ser dadas pelos administradores da SAD Portista. Agora, obviamente, 50 milhões são sempre um encaixe muito significativo. Se compararmos com o encaixe financeiro deste ano da Liga dos Campeões, que ronda com a exceção do Braga, que ficou em qualquer coisa como 30 milhões, para Porto e Benfica foi qualquer coisa como 45 milhões de euros. 50 milhões para começo de conversa. Sim, para Exato. 50 milhões. Vamos ver as letras, dependendo... vamos ver as letras pequeninas. Imagina que a FIFA, a organização, diz que 2/3 da equipa principal do ano passado tem que estar presentes no torneio. O que é que impede um treinador de dizer assim, olha, eu só vou levar as minhas segundas linhas para o Mundial de Clubes? Exato. Porque tenho um campeonato para disputar. Não sei. E há pré-eliminatórias de provas europeias para preparar. Mas depois, como tu dizes, obviamente cada vitória vai valer, não é? Claro. Agora, Claro. se olharmos para o calendário, é um verdadeiro absurdo. Claro. Já aqui tinha trazido, por exemplo, no caso do Palmeiras, que não está neste Mundial que está agora a decorrer, porque, como sabemos, quem venceu a Libertadores foi o Fluminense, que já está apurado para a final, à espera do City, que joga no dia em que estamos a gravar. Mas o Palmeiras fez 70 jogos, sensivelmente, acima de 70 jogos ao longo da temporada, às ordens de Abel Ferreira. Se olharmos para este ano, vai haver Copa América e Campeonato da Europa. Vão ser basicamente duas épocas em que os melhores jogadores, porque naturalmente são aqueles que vão às seleções e naturalmente os melhores jogadores estão nos clubes, nomeadamente nos clubes top europeu, que vão estar nesse campeonato do mundo de clubes, vão ter 2 anos a fazer 150 jogos. Contas assim por alto. E, portanto, eu obviamente que acho que
tem que haver uma profunda reflexão, nomeadamente nas competições. Já aqui trouxe, por exemplo, a questão da reflexão relativamente à Taça da Liga, onde, na minha opinião, devia de ser eliminatórias, sempre a eliminar de equipas da segunda e da primeira liga, precisamente para proteger o espetáculo dos jogadores e dar oportunidade até para haver mais surpresas, porque esta Final Four que se irá disputar em janeiro, na minha opinião, não faz sentido, porque isto está feito para ir o Braga, Benfica, Porto e Sporting à Final Four da Taça da Liga. Agora, acho que é uma nova competição. Não sei se o intuito da FIFA e da UEFA, com este novo Mundial de Clubes, era combater a Superliga Europeia ou não. O que é facto é que estarão 12 equipas do futebol europeu, 4 equipas da América Latina, 4 equipas da América do Norte, 4 equipas africanas, uma equipa da Oceania, 4 equipas asiáticas. Vão ser, para quem está assistindo, vão ser 8 grupos de 4 equipas, com formato normal. Os 2 primeiros passam para os oitavos de final e depois é sempre um jogo, ou seja, não é duas mãos, é apenas uma eliminatória, é um jogo até à final. Agora, obviamente que este número, 50 milhões, para o Futebol Clube do Porto e para o Benfica farão sempre a diferença. Será muito bom. E vamos ter apenas 3 minutos para o último número. Rodolfo, falamos do adversário do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Sim. Falamos do Arsenal, que, de acordo com o Transfer Market, tem um plantel avaliado em 1,1 mil milhões de euros, face apenas, entre aspas, aos 289 milhões que vale o plantel do Futebol Clube do Porto. Plantel esse do Arsenal que conta com jogadores como Bukayo Saka e Declan Rice, avaliados em 100 e 120 milhões de euros, enquanto no Futebol Clube do Porto, Diogo Costa é o jogador mais valorizado, com 45 milhões de euros, sendo que, apesar desta diferença de plantéis em termos de valores financeiros, a Champions está a correr bem ao Futebol Clube do Porto, porque ainda vai a meio e já fez o maior encaixe em relação à época passada, 63,7 milhões de euros, naquele que foi o 18º apuramento da equipa portuguesa para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em 27 participações na maior prova da UEFA. E é o terceiro maior encaixe da história do Futebol Clube do Porto na sua história recente da Liga dos Campeões, desta competição. E bem preciso. E Nuno, começo precisamente por ti e temos aqui apenas mais um minuto para cada um para comentar. O Arsenal teve azar em calhar novamente com uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Desta vez na Liga dos Campeões. É uma pergunta meio provocatória, mas acho que sim. Acho que o Arsenal vai ter uma tarefa complicada frente ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, apesar de nós estamos a gravar na terça-feira, apesar de alguma inconsistência nas exibições, tem sempre uma capacidade de resposta muito grande. Tem sempre uma capacidade de resposta nas competições europeias que o leva a ser uma equipa temível. Sempre, quase sempre. E tem uma regularidade de presenças aqui e uma vontade a jogar com qualquer adversário neste nível que torna um jogo de tripla. Pelo menos o jogo no Dragão é um jogo de tripla. E o Arsenal também não é uma equipa extremamente regular e ainda por cima costuma falhar nos momentos críticos. Portanto, eu acho que é um jogo de tripla. Acho que o Futebol Clube do Porto vai ter muitas dificuldades, claro que sim, vai ser um jogo super difícil, mas o Arsenal também. Muito bem. Jorge, 30 segundos. Telegraficamente, eu acho que isto também é consequência do Futebol Clube do Porto ser a equipa mais consistente nas provas europeias, muito mais do que o Benfica. Claro. Basta olharmos para a fase de grupos que o Futebol Clube do Porto faz em comparação com aquilo que o Benfica fez, e isso diz muito do que são estes 63 milhões de euros. De facto, muito importante. Uma nota que queria deixar, veremos se o plantel do Porto em fevereiro, que irá ser disputada, fevereiro-março, que irá ser disputada esta eliminatória, se irá ter o mesmo plantel ou não. Porque Pinto da Costa prometeu contas positivas e isso levaria, independentemente destes 63 milhões, para isso precisava de vender pelo menos um ativo ou dois. Acredito que Diogo Costa e Evanilson são os principais ativos que podem ser transferidos. Em terceiro lugar, o foco do Arsenal nesta eliminatória com o Futebol Clube do Porto não será exatamente o mesmo que teve frente ao Sporting. Ou seja, frente ao Sporting na Liga Europa o ano passado, o Arsenal também era líder da Premier League, mas pareceu-me na altura, claro, que Arteta quis optar entre a Premier League ou a Liga Europa. E achava que conseguia bater o Sporting abdicando de alguns jogadores importantes. Que depois, nas segundas partes de ambas as partidas, teve que os lançar, porque o Sporting assim o obrigou a ser mais competitivo. Parece-me uma equipa mais forte do que aquilo que era o ano passado. Curiosamente, volta a ser líder da Premier League. Vamos ver se é até ao fim, porque depois o City, como sabemos, acabou por ser campeão em inglês. Agora, claramente, a missão para o Futebol Clube do Porto é difícil. Gosto muito da Arteta, gosto muito do futebol praticado pelo Arsenal. Acho que nem sempre é uma equipa consistente.
Muito bem, mantenham-se em jogo porque na segunda parte voltamos com o mesmo plantel para as escolhas do ano neste jogo económico. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico, num formato muito diferente daquele que costumamos adotar neste programa, as escolhas do ano, toda a gente em campo para dar as suas sugestões dos melhores do ano de 2023, e se calhar nem todos serão os melhores, mas isso já se vai ver mais à frente. Vamos ter 3 categorias em análise: assado do ano, o treinador do ano e, por fim, o negócio do ano. Para já, vou começar com o Nuno Vinha e por lhe perguntar, Nuno, qual é para ti assado do ano? Zé Carlos, foi uma escolha difícil, acaba por ser, pelo que eu percebo, também um bocadinho a tua escolha, mas eu acho que a SAD do Braga foi a que mais impressionou este ano. E mais impressionou porquê? Enfim, a empresa desportiva em Portugal que mais capaz de gerar rendimento e receitas em Portugal é o Benfica, toda a gente sabe isso. Sim. E depois há os outros 2 grandes, que obviamente estão ali a disputar. O Porto está com uma situação muito complicada financeiramente. O Sporting teve uma belíssima performance a passar daquilo que eram tecnicamente falidos para uma situação já positiva. Mas o Braga tem vindo a fazer um crescimento notável, conseguiu atrair um investidor, enfim, do Qatar, que é o mesmo investidor do Paris Saint-Germain, e tem vindo a ser consistente, capaz de fazer, com uma boa política de recrutamento, com uma boa política desportiva, acedeu à Liga dos Campeões, bateu o pé a muitas fortíssimas equipas na Liga dos Campeões, e para o ano, de certeza que já ninguém vai estar tão contente de apanhar o Braga como teve este ano. Portanto, acho que o Braga está a fazer o seu caminho e a SAD está, aparentemente, num bom local, num bom espaço, está estrategicamente bem posicionada e, sim, tem melhores condições para treino, por exemplo, do que, por exemplo, neste momento o Futebol Clube do Porto, com mais campos, com mais condições, com mais capacidade de crescer do que até mesmo o Futebol Clube do Porto na zona do Norte. Eu acho isso... Até tem capacidade para a Academia Jovem, coisa que o Porto ainda não tem. E acho que isso faz parte dessa estratégia e foi a que mais me impressionou este ano, por isso é a minha escolha. Muito bem. Jorge Faria de Sousa, a tua escolha para 2023? O Sporting. A SAD do Sporting Clube Portugal. Porque eu acho que não deixa de ser significativo o volume de negócios que acabou por fazer. Porque se olharmos para o ano civil, e o encaixe financeiro até veio posteriormente, como sabemos, o Sporting vende 2 jogadores pela cláusula de rescisão. Pedro Porro, que sai em janeiro por empréstimo, com uma cláusula de opção de compra obrigatória, que depois acabou por fazer acabou por receber essa verba da transferência neste último exercício, sendo que, com um pormenor, por ter sido esse empréstimo devido ao fair play financeiro do Tottenham, acaba por também recuperar 10% do passe do Marcos Edwards, 10-15%, que não deixa de ser um negócio muito positivo para um jogador que foi adquirido por 11 milhões de euros. Obviamente teve aqui uma enorme rentabilidade para o clube, além do rendimento... Um talento inglês é sempre apetecível. Além do rendimento desportivo que o Porro teve. Por outro lado, acabou por vender, pela cláusula de rescisão também, o Manuel Ugarte, que hoje é titular indiscutível no Paris Saint-Germain, que sai por 60 milhões de euros. São claramente 2 grandes negócios para o Sporting, nos quais aqui podíamos incluir depois outras transferências que foi fazendo de jogadores da formação. O Tiago Tomás, que acabou por render acima dos 10 milhões de euros, o próprio Chermiti, se a memória não me falha, 12 milhões e meio, e portanto fez, na minha opinião, um mercado extremamente interessante, e depois, ao contrário do que aconteceu noutras épocas, acho que faz um mercado absolutamente extraordinário. Recruta 3 jogadores no mercado. É certo que Fresneda ainda não se conseguiu afirmar neste contexto de Sporting e acabou por ser um investimento significativo de 9 milhões, mas acaba por adquirir Morten Yildiz e Gyökeres por verbas, um acima de 20 milhões de euros, outro por 18 milhões de euros, mas que foram jogadores que chegaram e acabaram por ganhar a titularidade de imediato e a serem muito importantes ao longo desta época. Rodolfo, vamos para a tua escolha, o Futebol Clube do Porto. Falamos da SAD do Futebol Clube do Porto, que depois de, no ano passado, na época 22-23, ter apresentado um prejuízo de 47 milhões de euros, no primeiro semestre desta época apresentou um prejuízo de 9,9 milhões de euros, portanto, praticamente 10 milhões. É certo que Pinto da Costa, como o Jorge disse há pouco na primeira parte, já prometeu contas positivas
para a E é próxima SAD que registro está financeiro. com mais olhos em cima, digamos, no futebol Exatamente, português. até porque de resto vêm eleições em abril e se há pessoa que começou a alertar os sócios do Futebol Clube do Porto para esta problemática financeira foi André Vilas-Boas, porque até aqui havia uma grande preocupação a nível dos sócios adeptos com a parte esportiva do clube, com os resultados desportivos do clube, e agora, com esta chegada de André Vilas-Boas, começou a haver um maior alerta para este problema financeiro do Futebol Clube do Porto, que está com um passivo de 481 milhões de euros face aos 359 milhões de euros de ativo. Portanto, há aqui uma falência técnica de 122 milhões de euros. Em relação às contas do ano passado, é certo que Fernando Gomes, administrador da SAD, referiu que foi a opção do Futebol Clube do Porto apresentar aquele passivo dos 47 milhões de euros para receber 20 milhões da venda do Otávio, que foi transferido, como sabe, para a Arábia Saudita em agosto por 60 milhões, ao invés dos 40 milhões que o Porto iria receber caso a transferência tivesse sido concretizada antes do final do mês de junho. Portanto, vamos aguardar pelos próximos resultados financeiros do Futebol Clube do Porto, sendo que há aqui estas eleições em abril que prometem marcar muito a agenda daquilo que é a equipe do que vai ser o Futebol Clube do Porto não em 2024. Não deixa de ser interessante a tua escolha, até por mostrar, se calhar, uma maior maturidade por parte dos adeptos relativamente àquilo que são as preocupações financeiras que antigamente não existia assim tanto. Na sequência de ter perdido o título. Na sequência de ter perdido o título, naturalmente. Também ajuda, não é? Sim, pelos resultados desportivos. Eu deixo a minha escolha também, não é habitual neste jogo económico, mas deixo a minha escolha, que é exatamente a escolha do Nuno relativamente à SAD do ano. Para mim, a SAD do Braga. Sobretudo por um aspecto, muitos daqueles que o Nuno repetiu, mas para termos aqui em conta que, segundo o Transfer Market, o Braga gastou em contratações no ano passado 5,9 milhões de euros. E foi com estes 5,9 milhões de euros que conseguiu o terceiro lugar no campeonato. Sim. E conseguiu o acesso à Liga dos Campeões e fez uma prestação até muito interessante. Para além disso, o aspecto que o Nuno já referiu, a entrada da Qatar Sports Investment, que depois reforçou em 2023 a sua presença no capital do Sporting Braga, e portanto eu diria que o Sporting Braga, em termos de futuro, é a SAD que se parece mais com aquilo que vamos ter das SADs nos próximos anos do futebol português, com muito capital estrangeiro e provavelmente maior capacidade das equipas em conseguirem apresentar bons resultados e bons investidores, que se calhar também levem estas SADs para outro tipo de mentalidade e outro tipo de mercados que é bem preciso para o futebol português. Partimos para a segunda categoria neste jogo económico, nestas escolhas do ano, e vamos falar de treinadores. O treinador do ano, para ti, Nuno Vinha, Abel Ferreira. É o Abel Ferreira. Eu decidi escolher um treinador que está a fazer a sua carreira não em Portugal, mas internacionalmente. O Abel Ferreira conquistou, depois de fazer uma remontada pontual, não digo histórica, mas pelo menos... E já ser dado como morto no Palmeiras, praticamente. Mas completamente entusiasmante para toda a gente. Esteve a 14 pontos. Esteve a 14 pontos da liderança e conseguiu fazer o bicampeonato, o Brasileirão. Já foi 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão paulista, já ganhou o Supertaça, que eles lá chamam a Recopa. Ou seja, tem uma série de títulos, está a entusiasmar toda a gente. É um treinador que ainda por cima é muito acarinhado pela massa adepta, que o adoram. Há um jornalista brasileiro que costuma falar connosco, que diz: vocês não venham cá buscar o Abel Ferreira nunca, porque ele é o nosso herói. Acho que é um treinador que está a fazer uma belíssima carreira. Já tinha mostrado muito potencial no Braga, quando teve em Portugal, aliás, e até com alguns momentos virais na internet que dão sempre algum colorido interessante à personagem, mas mais cedo ou mais tarde ele estará pronto para vir para um dos grandes europeus, e não necessariamente em Portugal. Eu acho que ele está talhado para altos voos, e acho que o Abel Ferreira tem feito uma belíssima carreira lá, também beneficiado pela reformulação enorme do Palmeiras, certo, com uma recaustagem daquilo que é o projeto do clube e um investimento enorme naquilo que é o plantel, e que lhe deu a qualidade para conquistar também estes Até porque este Brasileirão já é um campeonato com muita força ao nível internacional. Já era, só que internamente era percepcionado dessa maneira. E agora já tem essa força fora do Brasil. Agora estamos a ver mais. E ajuda muito a ser a pátria do Pelé, ajuda muito a vender isto nos Estados Unidos. Ninguém adivinha a escolha de treinador do ano do Jorge Faria de Sousa. Eu acho que não.
Se calhar esperariam outro tipo de escolhas e obviamente poderíamos aqui, qualquer um de nós ter escolhido Pep Guardiola, que ganhou tudo. Por exemplo. Mitchell Está a do fazer Girona ou Xabi Alonso do Bayer Leverkusen. Mas eu queria trazer precisamente relativamente à época passada aqui um treinador que não só cumpriu aquilo que era o seu objetivo, como fez história. E falo de Armando Evangelista, que fez um extraordinário trabalho no Aroca, com outro tipo de condições quando comparado com mesmo com o Vitória Sport Clube ou com o Braga, e a verdade é que faz um 5º lugar, qualifica o Aroca para as competições europeias, e a realidade é que depois da saída de Armando Evangelista já vai no 2º treinador, último lugar, foi logo eliminado nas eliminatórias iniciais. Já passaram por lá Daniel Ramos, um treinador também com enorme experiência, e o que ficou para a história foi de facto esse 5º lugar, mas na minha opinião muito mais do que o 5º lugar e os extraordinários resultados que foi fazendo. Eu acho que marca muito a sua época pela qualidade de jogo que a equipa apresentava, porque não era uma equipa que se limitasse a defender e sair em transições e a aproveitar bolas paradas. Acho que foi uma equipa que apresentava bom futebol, e fruto disso acho claramente que é uma equipa que neste momento tem jogadores como Rafa Mujica, Arroa Barré no guarda-redes, o próprio João Basso, que era capitão na época passada, foi transferido. Eu acho que tem ativos que podem representar transferências significativas para um clube da dimensão do Aroca, com todo o respeito. E de facto a Liga Portuguesa parece-me que será mais forte quanto será a capacidade de clubes como o Aroca de conseguir manter treinadores que conseguem ter esta capacidade de chegar a um lugar a um lugar uefeiro, não é? Eu não concordo muito. Eu acho que há uma maldição dos clubes de segunda linha quando chegam às competições europeias, De perder a sua estrutura. porque a partir daí parece aqueles corredores que chegam aos últimos quilómetros de corrida e já não têm nada no tanque, e aquilo rebenta. E, portanto, um clube como vimos isso no Belenenses, vimos isso no Boa Vista, chegam, ganham a alguma altura, vimos isso no Rio Ave, ganham a alguma altura, chegam às competições europeias e depois, na época seguinte, rebentam. E estão muito próximo da linha d'água. Tivemos vários exemplos disso. O próprio Aroca, na última ocasião mas que até tinha podia ido às rebentar, competições mas europeias... Como se houvesse um esforço demasiado para chegar e não houvesse nada depois. Mas se tivesse pelo menos a capacidade de segurar esse treinador, enfim, o resultado até poderia ser Talvez, exatamente o mesmo, exato, mas haver exato. um trabalho de continuidade, Mas provavelmente olhamos para o poderia ser histórico. o resultado outro. O Mais Rio Ave interessante, qualificou-se para as competições europeias na época a seguir, desceu divisão. O próprio Aroca, na última ocasião que tinha ido, na altura com Leite Vidigal, a jogar um futebol paupérrimo, acabou por conseguir também um 5º ou um 6º lugar e a qualificação para a prova europeia. Na época a seguir também foi relegado. E portanto parece-me que o Aroca este ano está também a ter muitas dificuldades. Armando Evangelista saiu, rumou para o Brasileirão, também não ficou muito tempo no mesmo, Goiás, no mesmo clube, no Goiás, porque as circunstâncias do Brasileirão é outra realidade do Brasileirão. Ao final, 3 jogos, e 3 jogos é uma semana, porque a jogar 3 em 3 dias, 3 jogos é uma semana. O próprio Abel esteve com 3 derrotas pode sair. Na corda bamba. Agora, o que é facto é que eu concordo com aquilo que disseste, eu muitas vezes até falo disso aqui, eu acho que faz falta ao futebol português, clubes como a Vitória Sport Clube, e veremos que estabilidade é que será dada a Álvaro Pacheco, um treinador que também gosto muito e que está a fazer um bom trabalho no Vitória, porque o Vitória, em comparação com os outros clubes, tem massa crítica, tem uma massa adepta extraordinária. Ainda recentemente vimos o Vitória Sport Clube receber o Sporting e estava uma casa absolutamente extraordinária, e acho que é um clube que precisa de crescer, precisa de cimentar o seu projeto para ser um clube já da classe média do futebol português, porque manifestamente olhamos e estamos aqui a fazer as escolhas de treinadores das SADs do ano, e nós podíamos aqui referir no sentido oposto as SADs como o Rio Ave, que teve salários em atraso e teve uma injeção de capital do dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, ou podíamos trazer aqui o Boa Vista, que teve salários em atraso até dos próprios funcionários do clube. E, portanto, estamos aqui a trazer os bons exemplos, porque se quiséssemos dar aqui... Não temos os resis. Estamos aqui a trazer os bons exemplos do futebol português, porque se quiséssemos, mesmo no contexto de Primeira Liga, tínhamos muitos maus exemplos de má gestão. Certo. Olha, Jorge, foste tu que pediste Pep Guardiola. Sim. Rodolfo, a tua escolha deste ano para treinador do ano? É o treinador do Manchester City. Conseguiu fazer aquilo que só o rival da cidade, do United, em 99 com Alex Ferguson, tinha conseguido até hoje em Inglaterra. O chamado treble, vencer a Premier League, Taça de Inglaterra
e Champions na última temporada. De resto, Pep Guardiola, que voltou a ganhar a Liga dos Campeões 12 anos depois de o ter feito ao serviço de Barcelona, sendo que pelo meio passou pelo Bayern de Munique, mas onde não conseguiu conquistar a maior prova da UEFA. E finalmente, 2.000 milhões de euros de investimento depois, o Manchester City, com Pep Guardiola, lá conseguiu vencer a Liga dos Campeões, e para isso muito contribuiu a contratação de Erling Haaland, que seria ali a peça-chave que faltava nesta equipa liderada pelo técnico espanhol. Guardiola, que ao vencer a Champions na última temporada, tornou-se apenas o quarto treinador a conquistar a Liga dos Campeões por 2 clubes diferentes, juntando-se a Zinedine Zidane e a Carlo Ancelotti, e o sexto técnico a vencer a prova por 2 clubes, juntamente numa lista onde está José Mourinho. Vamos Portanto, ter... Pep Guardiola aqui mais uma vez a fazer história agora em Inglaterra. E temos apenas 3 minutos para as nossas escolhas de negócio do ano. Enfim, o tempo passa mesmo a correr. A minha escolha para treinador do ano, Sérgio Conceição, o ano passado... O maior ativo do Futebol Clube do Porto. O maior ativo do Futebol Clube do Porto, que conseguiu excelentes resultados. A época passada, o segundo lugar na Liga, 8avos na Champions, Supertaça, Taça de Portugal e Taça da Liga. Isto sempre com saltos positivos em termos de transferências acima dos 34 milhões de euros. É certamente um ativo para o Futebol Clube do Porto. Vamos fechar com o negócio do ano. Nuno, queres falar do Mundial de Clubes? Certo. Muito rapidamente, isto vai ser muito rapidamente, há 4 anos, a FIFA rejeitou uma proposta para alargar o Mundial de Clubes que existe atualmente para 24 equipas, e o negócio estava avaliado em cerca de 25 mil milhões de euros, com investidores que vinham da Ásia e do Médio Oriente. São os suspeitos do costume, não vale a pena nós estarmos aqui a perceber. O ano passado percebemos quem é que são estes investidores, quem é que está nesta estratégia de 2030. E sim, é a Arábia Saudita, muito provavelmente a China também estaria envolvida neste investimento para levar o futebol para lá. Resta-nos só perceber, mais tarde vamos conseguir perceber, para quanto é que será o investimento agora para este alargamento para 32 clubes, num formato que vai existir a partir de agora e que eu acho que tem um potencial para demolir aquilo que vão ser as competições nacionais. Porque eu acho que os clubes vão ter que fazer uma estratégia muito clara de pensar onde é que querem jogar, porque estamos a falar de seres humanos e não aguentam fazer viagens de 12 horas, 14 horas, estar um mês e meio a trabalhar num sítio, voltar, preparar-se, treinar como se não houvesse amanhã e depois entrar na alta competição a todo o E gás. mais as datas FIFA das seleções. Jorge, Mais a tudo. tua escolha tem que ser rápida. Jorge, A minha Há escolha muitas muito jogadas. rapidamente, Sim. Victor Gyökeres, a melhor transferência do futebol europeu. São 17 golos, 8 assistências no Sporting, o jogador com mais impacto no futebol português, e que eu disse foi Roberto Martínez. Eu sou insuspeito porque raramente concordo com ele, mas nunca falámos de sobretudo, Roberto Martínez. mas sobretudo destacar que Victor Gyökeres estava no Championship, o Sporting Clube Portugal descobriu este internacional sueco, e eu acho, esta é a minha opinião, era titular indiscutível em qualquer clube da Premier League, com exceção do City, porque está lá Haaland. E, portanto, isto diz muito da qualidade e do impacto que tem tido no Sporting. Estamos a gravar numa terça-feira, ainda ontem decidiu, ou ajudou a decidir, um clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Claramente um jogador que o Sporting terá muita dificuldade em reter este talento. Tem uma cláusula de 100 milhões, já se fala de interesse de Chelsea e de Arsenal. Espero que possa ficar até ao final da época. Rodolfo, Jude Bellingham. Jude Bellingham, ele que chegou esta época ao Real Madrid vindo do Dortmund, a troco de 103 milhões de euros, apenas com 19 anos, sendo que o Dortmund o tinha contratado ao Birmingham em 2021, então com 17 anos, por 30 milhões de euros. Contrata até 2029 uma cláusula de 1.000 milhões de euros, e a certa é que se Gyökeres chegou a Portugal e teve o impacto que teve, Jude Bellingham não foi diferente no Real Madrid. 17 golos em 22 jogos entre Liga Espanhola e Liga dos Campeões, e herdou a camisola de um jogador que tinha algum jeitinho para jogar à bola, que era o 5 de Zinedine Zidane. Portanto, parece-me que a camisola e o legado está bem entregue ao jovem inglês de apenas 19 anos, que tem tudo para ser a próxima estrela galáctica do Real Madrid. Muito bem, e fechamos com a minha escolha, que é a escolha que fiz para negócio do ano. É um guarda-redes, Anatoly Trubin, guarda-redes do Benfica, 22 anos, 1,99 m, chegou em agosto de 2023 por
10 milhões de euros, que agora Também é parecem... o decisivo este fim de semana. Exatamente, e parece de facto uma verba quase ridícula por um guarda-redes daquela qualidade e com aquela margem de progressão. Está a 5 golos sem sofrer há 5 jogos sem sofrer golos e aparentemente superou a pesadíssima herança de Odisseias, Vlaco Dimos, Nuno Vinhas, Jorge Faria de Sousa, Rodolfo Alexandre Reis, muito obrigado. Voltamos para o ano, neste jogo económico, com mais escolhas, mais números. Voltamos então em 2024, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para o ano.